Aula 7 do Mestre dos Estoques. Você está acompanhando? Não tá? Já assistiu às outras 6 aulas? Deveria ter assistido, de verdade. Tem muito conteúdo interessante. Tudo que você precisa saber sobre estoques. Tudo que você precisa saber para entregar resultado com estoques. Recomendo fortemente que você assista essa aula até o final. Aliás, eu te desafio a assistir até o final e não entregar resultado com o que eu vou falar aqui hoje, porque a aula de hoje está sensacional, de verdade, tem muito conteúdo. Eu vou começar explicando o que é o mestre dos estoques primeiro, e aí depois eu entro no tema já direto. Eu vou fazer um resumo muito rápido das outras 6 aulas, e depois eu já entro no tema, porque normalmente eu estou demorando uns 15 minutos para fazer só a introdução aqui, a ideia é não demorar todo esse tempo, e a introdução é importantíssima. Mesmo que você já tenha assistido as outras aulas, a introdução aqui é importantíssima também. Se você não assistiu, é mais importante ainda. Então vamos lá. Sobre o que é o mestre dos estoques, a primeira coisa aqui que a gente precisa saber sobre o que é o mestre dos estoques, tá? O seu desenvolvimento profissional, o seu crescimento, se você vai ser promovido, receber aumento de salário ou não, isso está diretamente conectado ao resultado que você entrega, tá? E além disso, além do resultado, você também precisa saber falar sobre os assuntos, tá? Então, tudo o que acontece sobre os estoques, tudo o que acontece com os estoques, você precisa ter propriedade para falar sobre isso, quando o tema é estoque, né? Isso vale para várias outras coisas. Você precisa saber o que você está falando para você propor alguma alteração, propor alguma coisa nova, propor uma meta, propor um formato diferente de trabalho. Você precisa conhecer sobre os assuntos. Então, o resultado que você entrega e a forma que você fala sobre um determinado assunto, isso são duas das bases, tá? Os pilares para você crescer e se desenvolver profissionalmente. Então, o caminho, tá, para isso, para você crescer e se desenvolver profissionalmente, é o conhecimento. E quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais e demanda, saber como operar os estoques de ponta a ponta é fundamental, tá? Se você não souber isso, você não vai conseguir fazer um trabalho excelente aí com planejamento de produção, materiais e demanda, não vai entregar resultado e não vai se desenvolver profissionalmente. É tão simples quanto isso. Então, eu recomendo fortemente que você assista essa aula até o final para você entender o que eu estou falando. E quando a gente fala de conhecimento, tá, são 4 pilares aí que sustentam o conhecimento: teoria, técnica, metodologia e aplicação prática, tá? Você precisa saber essas 4 coisas. E teoria, eu estou falando muito sobre isso aqui, a base para você poder trabalhar. A técnica vem junto ali com a teoria, é um aprofundamento ali da parte teórica com um pouco de aplicação. Eu vou pular aqui. Aplicação prática é a aplicação da teoria com a técnica no dia a dia para conectar com o dia a dia da sua operação, e a metodologia ela é construída com base na teoria técnica e na aplicação prática. Então a metodologia ela é construída ao longo do tempo com base nisso que eu comentei com você, tá? Então talvez você saiba, talvez não. Eu estou escrevendo um livro, vou explicar rapidamente sobre como surgiu o Mestre dos Estoques. Eu estou escrevendo um livro chamado Mestre do Planejamento. E esse livro ele tá, como eu falei, estou escrevendo, né, ele está em construção. Semanalmente eu envio atualização desse livro. Se você quiser receber atualização, cadastra em marcelalonso.com.br que você recebe automaticamente as atualizações do livro. Exatamente nesse momento que eu estou gravando, o livro tem 104 páginas, se eu não me engano, e semanalmente eu atualizo com outras informações, tá? O grande objetivo ali do livro é falar sobre tudo que envolve planejamento de produção, materiais e demanda, tá? Em uma certa parte do livro eu comecei a falar, comecei a escrever sobre estoques. Aí eu conectei com os meus 18 anos de experiência na área, conectei com todos os problemas que eu já vivi nessa área, conectei com toda a teoria que eu estava estudando ali para escrever o livro, porque o livro não é uma ideia da minha cabeça que eu sento e escrevo, não. Tem toda uma pesquisa, um embasamento teórico, pesquisa em várias fontes para poder trazer a melhor informação aqui para você. Então, estava estudando a parte de estoques, eu pensei, por que que eu não faço uma série de aulas falando sobre isso? Tá um tema tão crítico e conecta com tantas partes ali da cadeia de suprimentos. Eu falei, vou gravar uma série de aulas. E aí eu comecei a escrever o material e gravar a série de aulas. Essa é a sétima aula, então aproveita isso, o conteúdo tá sensacional. E a ideia aqui, tá, só para você entender,
trabalhar o seu desenvolvimento, então, para que você se aprofunde nos temas aqui relacionados aos estoques, que você aplique o que eu estou falando aqui. Nessa sétima aula, a gente está passando por todo o embasamento teórico. Ontem eu comecei a escrever, deve ser nona ou décima aula, mais ou menos isso. A gente já começou a entrar em alguns cálculos importantíssimos para você saber sobre os estoques, tá? Então, tem todo o embasamento teórico e a gente começa a migrar para os cálculos, para o que você precisa saber sobre cálculos de estoque, aí entre estoque de segurança, estoque de dessincronização, contabilização dos estoques, vários temas para você poder aplicar no seu dia a dia. E além disso, tá, o que está sendo tratado aí? A série de aulas vai ter mais ou menos 20 horas aí, então são 20 aulas de uma hora aproximadamente, falando sobre teoria de base dos estoques, ambientes produtivos, riscos do estoque, tipo de estoque, relação do estoque com a contabilidade, modelo de estoque de segurança, como calcular o estoque de segurança, quando utilizar o estoque de segurança, quais são as outras formas de proteção com estoques e vários outros temas, tá? Então são 20 aulas aproximadamente, eu não sei exatamente se serão 20 aulas, mas tudo indica que sim, e é um conteúdo aqui disponível para você poder aplicar no seu dia a dia. Então, foi daí que surgiu o Mestre dos Estoques, estava escrevendo um livro, e o mais legal disso tudo é que, por enquanto, o material está gratuito aqui para você, então aproveita esse conteúdo de verdade, porque tem muita coisa importantíssima aqui que em qualquer outro local seria cobrado, tá? Eu fiz uma pesquisa rápida aí dos principais cursos aí relacionados aos estoques e eu tenho certeza absoluta que você pagaria no mínimo R$ 1.700, R$ 1.500 para um conteúdo como esse, tá? E no mínimo, eu falo porque o valor varia ali entre 1.700 e R$ 3.000. Tem vários cursos com desconto nesse momento, então de verdade aproveita, o material está aqui disponível para você poder utilizar, tá? Então aproveita e aplique. Mestre dos estoques. E sobre o que a gente falou, tá, nas outras aulas. Essa foi a introdução rápida aqui sobre o que é o mestre dos estoques. Importante, você precisa entregar resultado. Então, se você quer entregar resultado, absorve o conhecimento aqui. Você absorve o conhecimento, entrega resultado e se desenvolve profissionalmente. Então, eu te desafio a acompanhar a aula até o final. De verdade, eu tenho certeza que isso vai trazer muito resultado para você. E se você não quer entregar resultado, pode sair daqui a pouco da aula de verdade, porque o conhecimento é a base do resultado que você vai entregar. Então, acompanhe até o final, de verdade. Sem isso, você não vai conseguir entregar resultado e então acompanhe até o final. Vamos lá, recapitulando aqui o que a gente falou nas outras aulas, bem rápido aqui. Primeira coisa que a gente falou, estoque é um tema super crítico, 40% do capital das empresas está alocado nos estoques, então 40% do dinheiro da empresa está alocado nos estoques. A gente falou sobre os estoques nos diferentes ambientes produtivos, eu vou ter que passar muito rápido por isso aqui, porque a aula de hoje está muito longa, tá? Então, eu não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo que eu preciso falar na aula de hoje. Então a gente falou dos estoques dos diferentes ambientes produtivos, engineer to order, make to order, assembly to order, make to stock, razões para manter estoque na operação, nível de serviço, eficiência operacional, lotes maiores de produção. Por que lotes maiores de produção? Porque isso gera estabilidade, especialidade, previsibilidade, otimização de movimentos. Manter lotes de compra maiores também é uma das razões para você manter estoque na operação. Nomenclaturas dos estoques, a gente falou sobre tudo isso que você precisa saber para saber falar sobre o assunto, tá? Lembre do que eu comentei lá no começo. É uma composição entre o resultado que você entrega e o quanto você consegue argumentar sobre determinado assunto. Então, se a gente está falando sobre estoques, você precisa saber o que acontece com os estoques para saber argumentar sobre isso. Então, tipos de estoque, formas de proteção com estoques. Não é só o estoque de segurança que protege uma operação, você tem várias outras formas de proteção super importantes. Diferenças na forma de avaliação e contabilização dos estoques. Essa foi a última aula, tema importantíssimo. Esse tema aqui é bem chato, tá? A última aula, de verdade, ela foi chata, mas enfim.
Faz parte, o tema é super importante, porque o que a gente falou na aula anterior? Que tem empresa quebrada e não sabe que está quebrada. Ah, por quê? Por causa disso aqui, contabilização dos estoques. Se isso aqui for mal feito, isso gera um problema gigantesco. E mesmo que na empresa onde você trabalha ou na empresa onde você vai trabalhar não tenha essa parte da contabilização dos estoques da forma correta, você, como responsável, precisa criar as estruturas ali de proteção para você não atrapalhar o resultado da empresa, não prejudicar o resultado da empresa. Então você precisa saber sobre todos esses pontos. E sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Estoque de segurança. Essa é a aula de hoje. E hoje a gente não vai entrar no cálculo do estoque de segurança, isso é um assunto mais adiante. A gente vai entrar nos detalhes do cálculo, desvio padrão, enfim, tudo que envolve cálculo do estoque de segurança. Então, só que hoje a gente vai construir um embasamento para a gente falar falar sobre o estoque de segurança com muita propriedade, tá? Então, são 7 pontos aqui. Primeiro, uma introdução sobre o tema. Eu já fiz essa introdução na aula anterior, mas agora a gente vai entrar com mais detalhes aí nessa introdução. Desmistificando o estoque de segurança, a gente vai falar sobre os temas importantes aqui que trazem um mito aí para o estoque de segurança, só que não é bem assim, é muito mais tranquilo do que parece. Por onde começar o cálculo de segurança, cálculo do estoque de segurança, outro ponto importantíssimo. Metodologia de referência para calcular o estoque de segurança, os 10 detalhes críticos na modelagem dos estoques, ponto super importante. Classificação dos itens no estoque de segurança também, outro ponto, não é só a classificação ABC, não é só isso, tem muita coisa para você olhar quando o assunto é estoque de segurança. E sexto ponto aqui, o impacto da cauda longa nos estoques de segurança, nos estoques de segurança. O que é cauda longa? Vou explicar mais para frente. Então, de verdade, não tem material igual a esse, falando com esse nível de detalhes sobre estoque de segurança. Aproveita, tá? De verdade, tem muita coisa interessante aqui para você. Então vamos para o primeiro tema, desmistificando o estoque de segurança. Só deixa eu arrumar o material aqui. Ah, por que eu vou arrumar o material? Você quer saber por quê? Eu vou explicar aqui, ó. Só mostrar para você ó, toda a preparação da aula aqui, ó. Tudo isso é o que a gente vai falar na aula de hoje, ó. Tem muita coisa aqui. Então a aula tem toda uma preparação antes, para depois eu trazer o conteúdo aqui para você. Então 12 minutos aqui, quase 13. Deixa eu voltar onde eu estava aqui. Desmistificando o estoque de segurança. Primeiro a gente vai fazer a introdução aqui do tema, e depois a gente entra em desmistificando, tá? Deixa eu beber uma água. Tá assistindo as outras aulas? Deixa um comentário falando o que você está achando, ou das outras aulas, ou depois que você assistir essa aula um pouco mais adiante, deixa um comentário também, uma dúvida, alguma coisa assim, para a gente poder estimular as pessoas a falarem sobre o tema, tá? Meu grande objetivo aqui é realmente mudar a qualificação dos profissionais da área de planejamento de produção, materiais e demanda. Faz 18, talvez 19, 18 anos que eu trabalho com essa área e eu já conheci muito profissional dessa área. E eu vejo que existe uma carência muito grande de conhecimento e eu tenho um objetivo aqui de mudar isso. Vamos lá. Introdução aqui, estoque de segurança. O tema estoque de segurança, ele, em muitos momentos, ele parece estar esgotado, tá? Mas eu garanto para você que tem muitas, talvez centenas de informações importantes que não são tratadas na teoria ou informações importantíssimas que estão guardadas aí no conhecimento das consultorias. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o que acontece com uma empresa, tá? Em muitos casos, ela tem alguma dificuldade na gestão dos estoques, isso em empresas médias ali ou grandes. Ela tem uma dificuldade na gestão dos estoques, ela vai lá, contrata uma consultoria. O que a consultoria faz? Aplica todo um conhecimento relacionado à metodologia de solução de problemas, tá? Resolve o problema do estoque de segurança, usa um pedacinho ali do que está na teoria sobre estoque de segurança. Na verdade, usa 100% do que está na teoria, só que 100% é só um pedacinho do todo ali da metodologia, entende? Então pega ali a fórmula padrão ali do estoque de segurança,
compõe com várias outras coisas que eu vou falar aqui para você hoje, do que é composto no estoque de segurança, o que uma consultoria faz para entregar resultado com o estoque de segurança. Então, compõe com várias outras coisas, ok? Tem uma metodologia ali para a solução do problema, entrega um resultado fantástico e consegue fazer muito dinheiro com isso. E eu me pergunto, tá? Por que você, profissional de planejamento, que está aí na empresa, por que que você não aplica isso que a própria consultoria acaba fazendo? Aplique isso aí no seu, no seu dia a dia, tá? É só aplicar, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, na teoria, eu estava falando sobre teoria e sobre informações importantes guardadas no conhecimento das consultorias, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então a gente vai falar sobre todos os conceitos aí que permeiam o estoque de segurança com muito detalhe, tá? Então acompanha a aula até o final. Não sei se a gente vai esgotar esse tema hoje, porque já são 16 minutos e a proposta aqui é uma aula de 1 hora, mas vou tentar passar aqui da forma mais rápida e didática possível, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta para você parar um pouquinho e pensar, tá? Tem uma função só que o estoque de segurança precisa cumprir. Se você resumir em uma palavra, ali, qual a função, tá? Qual o papel do estoque de segurança? Pense que ele cumpre vários papéis, mas tem um que é o mais importante de todos, tá? Tenta, tenta resgatar aí. Pensou um pouquinho? Qual que é o papel? Vou escrever aqui, ó. Estabilidade. Exatamente isso. Esta é a palavra, tá? Esse é o principal papel do estoque de segurança. O estoque de segurança ele funciona como um amortecedor ali para a operação, tá? E lembrando, não, o estoque de segurança não é a única forma de proteção. Se você assistiu a outra, na verdade não foi a aula 6, acho que a aula 4 ou a aula 5, não lembro exatamente, mas a gente falou sobre outras formas de proteção com estoques. E é importante que você conheça, que você saiba que existem outras formas de proteção, não é só o estoque de segurança que protege uma operação. Você precisa saber disso, porque o estoque de segurança ele protege só contra duas coisas, se você usar o modelo básico ali do estoque de segurança, mas ele pode proteger contra outras variações também. Mas ele não consegue proteger isso contra tudo o que pode acontecer numa operação. Quer saber duas coisas que o estoque de segurança não protege? Sazonalidade, isso não dá para proteger com estoque de segurança. Eventos específicos. Ah, vai mudar a fábrica de lugar, vai mudar o centro de distribuição. Também não tem como. Ou empresas que trabalham com datas comemorativas, igual produtos vendidos em datas comemorativas, igual panetone no Natal e ovo de Páscoa ali na Páscoa, né? Obviamente que é na Páscoa, ovo de Páscoa. Não tem como proteger com estoque de segurança. Nos casos que eu citei aqui, você constrói um estoque de antecipação, não é um estoque de segurança. E aí tem outras formas de proteção, tá? Assista as outras aulas que você vai entender o que eu estou falando. Então, o que eu estava falando aqui que eu esqueci? Então, o estoque de segurança ele funciona como um amortecedor na operação. Desviou a venda, o estoque de segurança protege. Fornecedor atrasou a entrega, ele também deveria proteger exatamente da mesma forma, porque ele protege contra estas variações. A máquina quebrou, vale a mesma coisa. Se você construir dentro do seu modelo de estoque de segurança alguma coisa conectada com a probabilidade de quebra de um equipamento, ele também protege contra essa quebra. Eu vou avançar um pouco no que eu vou falar mais à frente, mas só para você entender o que eu estou falando, tá? Você provavelmente deve ter, vou inventar um número aqui, 40 máquinas na sua operação, tá? 10 ou 40 máquinas, pode ser os dois exemplos. Dentro dessas máquinas, você com certeza tem aquele grupo de máquinas que quebra toda hora, que não consegue, não consegue trabalhar 3 dias seguidos, a máquina já quebra, ou não consegue trabalhar um dia inteiro, a máquina quebra. Então você tem interrupções frequentes ali de produção. Para esse grupo de máquinas que quebra com frequência, os produtos produzidos nesse grupo de máquinas, eles precisam de mais proteção com estoques. E da mesma forma, você deve ter um grupo de máquinas que dificilmente quebra, máquinas com uma produção muito boa, constante. Para esse grupo de máquinas, os itens produzidos nesse grupo de máquinas não precisam de proteção. Então, a probabilidade de quebra de um equipamento também entra na sua modelagem do estoque de segurança. Importante você entender isso.
E eu vou falar com muito mais detalhes sobre isso mais à frente, tá? E operar sem estoque de segurança, eu vou trazer um exemplo aqui bem interessante, digamos. Operar sem estoque de segurança é o mesmo que dirigir um carro sem amortecedor, tá? Por mais que você tenha uma estrada perfeita, sem buraco, sem nada, não tem carro sem amortecedor. Até os países mais desenvolvidos, nos países mais desenvolvidos com as vias perfeitas, você tem um carro com amortecedor, porque você vai ter problema durante o percurso, tá? E por que eu estou falando isso? Para desmistificar um pensamento crítico que existe, tá? Que imagina uma operação perfeita sem nenhum problema. Isso não existe. E os profissionais mais desenvolvidos, eles entendem isso com muita profundidade, tá? Não existe operação perfeita. Toda operação tem problemas. É importante que você entenda isso. Então, entendendo isso, tá? Os profissionais que entendem isso, que, legal, eu vou ter problemas, aceite isso, você vai ter problema na sua operação. Os profissionais que entendem isso, tá? Que tem esse entendimento claro, eles partem para a otimização da proteção. Eles sabem que eles vão precisar de proteção, porque a operação não é perfeita. Então eles começam a otimizar a proteção, otimizar o estoque de segurança, tá? Então partindo, tá, do princípio de que você precisa do estoque de segurança, entendendo que o estoque de segurança é responsável por dar estabilidade ali para a operação, você pode começar a pensar em formas de otimizar o modelo do estoque de segurança. Mas antes de entrar no, na otimização ali do modelo, eu vou explicar um pouco do impacto da estabilidade numa operação, tá? Uma operação sem variações ou impactos abruptos ali é uma operação com custos menores, tá? Operação estável é sinal de operação rentável, tá? Só que muito cuidado com essa frase. Operação estável é sinal de operação rentável. Muito cuidado porque a estabilidade ela não pode ser construída com excesso de estoque ou má utilização do capital de giro ali da empresa. Lembre lá do começo, tá? Eu falei no comecinho dessa aula muito rápido, mas se você olhar lá a primeira aula do Mestre dos Estoques, a gente falou sobre o volume de capital alocado nos estoques de uma empresa. É muito dinheiro, 40% em média ali do capital das empresas está alocado nos estoques. É muita coisa. Então, você consegue trazer estabilidade para uma operação colocando muito estoque, mas o segredo é como que você traz estabilidade para uma operação sem operar com este volume de estoques. É isso que você, sendo um profissional que sabe construir o planejamento de estoques da forma correta, vai conseguir fazer. E além de estabilizar a operação, tá? Você também vai ser um profissional menos estressado, mais estável ali emocionalmente falando, porque a sua operação ela vai estar sob controle e você vai conseguir ter mais tranquilidade para construir as projeções, para construir as análises. E tudo isso se você conseguir construir um modelo ali de otimização do estoque de segurança, um modelo de proteção que funcione, ok? E importante que você entenda, tá, que o estoque de segurança ele não é somente estoque de segurança. Ó, essa frase está meio louca, né? O estoque de segurança é uma oportunidade para você entender todas as particularidades da sua operação. Tá? É importante que você tenha clareza disso. E por que eu estou falando isso? Se você for modelar o estoque de segurança da forma correta, você vai levantar muitas informações da sua operação, tá? Super relevantes, tá? E essas informações elas vão ser utilizadas para tomada de decisão. A que informação você vai levantar? Variação no tempo de produção, eficiência dos equipamentos, desvio na venda, enfim, você vai levantar um monte de informação importantíssima para você tomar a decisão depois, tá? Então, esta foi a introdução aqui ao estoque de segurança. Pontos super importantes, tá? A operação não funciona sem estoque, não tem como. E a gente vai falar sobre isso agora, desmistificando o estoque de segurança. A gente vai entrar nisso agora. Ok? Tudo tranquilo por aí, por enquanto? Acompanha a aula até aqui?
Você está acompanhando? Se você está acompanhando é porque você está interessado no seu desenvolvimento. Fico feliz demais com isso, de verdade. Então vamos lá, desmistificando o estoque de segurança. Tema super importante. Primeiro ponto, tá? Sei que eu já comentei, mas eu vou reforçar alguns pontos aqui. Me perdi aqui com o mouse. Achei. Praticamente toda operação depende. Está em desmistificando o estoque de segurança, ok? Praticamente toda operação depende da formação de estoque em algum momento, tá? Mesmo aquelas operações mais enxutas, elas dependem de uma modelagem que suporte a operação, tá? E pense que o estoque de segurança ele pode ser medido em minutos. Ó, estoque de segurança em minutos. Será que existe? Vamos ver. Depende. Minutos, horas, dias, semanas e meses. Modelar um estoque de segurança não quer dizer que você está gerando ineficiência para uma operação. E claro que isso depende da qualificação de quem está construindo a modelagem dos estoques, tá? E acredite no que eu estou falando. Não existe operação sem estoque. Mesmo que você tenha horas de estoque, você vai ter estoque. E essa modelagem ali para suportar algumas horas da operação com reposição constante também é considerado um estoque de segurança. Então, se você está numa operação que tem um pensamento lean, trabalhar sem estoque, mesmo com este pensamento, com esta ideia, você precisa entender como modelar os estoques de segurança. O que você vai fazer? Quanto você vai proteger na sua operação? Como você vai proteger? Então é importante que você conheça isso. E em algum momento, tá, você já precisou, não sei em que parte da sua jornada profissional você se encontra aí, mas em algum momento você já precisou ou você vai precisar construir um modelo de estoque de segurança. E quando a gente olha para todas as carreiras profissionais, esse ponto aqui é importantíssimo que eu vou falar agora. Quando a gente olha para todas as carreiras profissionais, alguns pontos, tá? Alguns pontos podem diferenciar as pessoas de uma forma muito, mas muito clara. Quem conhece modelagem de estoques de segurança, com certeza é visto como um profissional diferenciado e com grandes chances de crescer profissionalmente. É importante que você entenda isso com clareza, tá? Alguns conhecimentos que são mais técnicos, eles ficam evidentes quando são colocados em conjunto com outros pontos e o profissional que lida com isso, ele se destaca demais, tá? E quais são esses outros pontos que, quando colocados em conjunto com o conhecimento técnico, diferenciam um profissional? Então pense o seguinte, você é um profissional que sabe como modelar um estoque de segurança. Você sabe construir bases, sabe listar os desvios de venda, sabe entender os desvios de venda, sabe entender os desvios nos prazos de entrega, consegue classificar os itens, consegue conectar outros desvios, como o nível de confiabilidade dos equipamentos, enfim, tecnicamente você sabe como modelar um estoque de segurança. Então você tem o primeiro ponto aí, importantíssimo, primeiro ponto. Se você conecta com outras coisas, tá? Como comportamento, eu vou falar dois pontos, comportamento. Então, vamos supor que você precise modelar um estoque de segurança. A forma de estruturar um projeto, a forma de comunicar, a forma de falar, tom de voz, momento de falar, isso é crítico. Então, você sabe como modelar, ou seja, você tem o conhecimento técnico, você tem o comportamento ideal para isso, ok? E outro ponto, disciplina. Toda a construção, toda a modelagem de um estoque de segurança vai exigir disciplina. Ah, por que disciplina? Porque você vai tentar pegar uma informação hoje, ela não vai ter. Você não vai ter essa informação disponível. Aí você vai tentar de novo. Então você precisa construir ali um processo que todos os dias você vai construindo um pedacinho do modelo, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. E ao longo do tempo você tem um modelo de estoque de segurança que funcione para a sua operação. Isso exige disciplina.
Por que que eu estou falando sobre esses pontos, tá? Porque só o conhecimento técnico ali na modelagem dos estoques, ele não vai ser suficiente para você conseguir modelar um estoque de segurança. Você vai ter que encontrar a forma correta para colocar esse projeto em funcionamento. E a forma correta é como que você comunica isso, qual o seu comportamento ali na forma de comunicar. E também você vai precisar de disciplina para poder conduzir esse projeto e levar ele adiante. Então, um ponto importantíssimo, conhecimento técnico, comportamento e disciplina. E qual a razão aí para vou beber uma água. Mas qual a razão para profissional que trata o estoque de segurança ele ser visto como diferenciado, ok? Historicamente, o estoque de segurança ele é visto como um tema super complexo. E quando a gente olha a teoria do estoque de segurança, ele é complexo mesmo, porque você vai encontrar raiz quadrada do erro da previsão, raiz quadrada do desvio padrão do erro da previsão composta com a raiz quadrada do lead time de fornecimento. Enfim, uma loucura essa fórmula. E eu sou engenheiro de formação, tá? Então, eu falo que é uma loucura porque é complexo mesmo. E então, você entendeu alguma coisa dessa forma? E o ponto é, todo o material que a gente encontra sobre estoque de segurança, ele começa exatamente com essa teoria aí, complexa, com essa fórmula. E eu garanto, tá, que modelar um estoque de segurança tem muito mais conhecimento, muito mais conexão com o conhecimento que você tem da sua operação, do que uma fórmula complexa pronta com a raiz quadrada do desvio da previsão, enfim. Entenda? Então, isso precisa ficar claro para você. E eu vou chegar no final aqui do desmistificando o estoque de segurança para você entender, tá? Aqui. Vou tentar resumir, tá? Estoque de segurança é uma composição de conhecimento da sua operação, conhecimento técnico que passa pela formulação do estoque de segurança, mas as fórmulas prontas elas não funcionam. Isso precisa ficar claro, ok? Então não é essa fórmula que vai suportar a sua operação. Então conhecimento técnico de modelagem, fórmulas prontas não funcionam. Terceiro ponto, o seu comportamento importa quando você for comunicar aí um projeto que você for fazer sobre estoque de segurança, e o seu comportamento importa para várias outras coisas também. E mais um ponto, a sua disciplina e a forma de organização também importam demais para você poder conduzir um projeto relacionado ao estoque de segurança. Então aqui a gente desmistificou aí estoque de segurança, uma operação precisa trabalhar com estoque e você precisa de todos esses pontos que eu comentei. A gente fecha aqui, desmistificando o estoque de segurança, a gente vai entrar por onde começar o cálculo do estoque de segurança, ok? Então, recordando aqui, preciso descansar um pouco aqui. Tá acompanhando a aula até aqui? Tá legal? Eu queria gravar uma aula ao vivo em algum momento. Vamos ver se dá certo, se vai ter audiência. Então vamos lá. Por onde começar o estoque de segurança, tá? Por onde começar o cálculo do estoque de segurança? Primeiro ponto, tá? Vou reforçar aqui. Qualquer operação precisa de estoque para funcionar, tá? Mesmo uma operação mais enxuta. Isso a gente já falou. E por onde começar o dimensionamento do estoque de segurança, tá? Você pode ter três situações e eu queria que você pensasse aí nestas possibilidades. Primeira delas, você recebeu o desafio de estruturar um modelo de estoque de segurança. Você está num trabalho novo aí ou conduzindo algum projeto de consultoria. Essa demanda chegou aí até você, então desafio para formular um estoque de segurança. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, desafio. Essa demanda chegou até você. Segundo ponto, problemas. Você está convivendo demais com problemas de excesso ou falta de produto acabado ou material e você precisa encontrar uma solução para isso. Então, três situações, tá? E mais uma,
estresse com problemas. Você não aguenta mais, tá? Conviver com as reclamações por falta de material, interrupção da produção, comercial reclamando todo dia que está faltando produto, e tudo isso está prejudicando o seu desenvolvimento profissional. Entenda, tá, que todo esse impacto relacionado à falta de material ou à falta de produto, por mais que você possa justificar, tá, falando que é um problema de outra parte da cadeia, a máquina quebra, fornecedor atrasa, por mais que você tente justificar isso, isso a parte negativa disso recai sobre a sua qualificação como profissional, tá? Eu posso falar com muita propriedade. Eu garanto que se você fizer o trabalho direito aqui, não só com estoque de segurança, mas em todas as partes, eu garanto que é possível zerar a falta de material, ter 100% ou praticamente 100% dos pedidos entregues no prazo, garanto que é possível, tá? De verdade. Então, não fique convivendo com esses problemas, ok? Encontre uma solução para eles e eu garanto que é possível encontrar uma solução para eles. E essas três opções que eu passei aqui, o desafio de estruturar, os problemas que você está enfrentando e o estresse com esses problemas, elas te estimulam a encontrar uma forma de proteger a sua operação através do estoque de segurança, tá? A primeira coisa que você faz, eu tô lembrando que a gente está falando aqui sobre por onde começar o cálculo do estoque de segurança. Primeira coisa que você faz é buscar na internet ou em algum livro, tá? Se você for buscar em qualquer livro sobre logística, supply chain ou planejamento de produção, com certeza você vai encontrar um capítulo aí falando sobre um capítulo ou um tópico falando sobre estoque de segurança. E nesse momento, tá, você vai encontrar um problema. Então você está buscando solução para o seu problema, você vai encontrar outro problema. Ah, qual é esse problema? Todas, sem exceção, tá? Todas as teorias tratam do tema de forma genérica através de fórmulas prontas. Todas, tá? E, como eu falei antes, tá? Se você acompanhou a aula até aqui, se você não começou do meio da aula, você vai lembrar. Normalmente, essas fórmulas elas tratam do desvio padrão da previsão de vendas e acrescentam um fator ali dependendo do nível de serviço que você está buscando, tá? Se você for se você buscar uma fórmula um pouco mais avançada, você vai encontrar também um tratamento sobre o desvio padrão no lead time de fornecimento, tá? E qual o problema disso? Se você aplicar essa fórmula sem nenhum critério, tá? Com certeza você vai encontrar o caos no estoque de segurança. Ou você vai ter excesso ou você vai ter falta de produto. E talvez você conclua aí de forma errada que os estoques de segurança não funcionam. E não é isso que acontece. Não são os estoques de segurança que não funcionam. São as fórmulas padrões que não se encaixam em todas as operações. Não tem como você pegar uma fórmula padrão e querer colocar dentro da sua operação. E neste momento que, eu vou voltar lá no começo da aula, nesse momento que as consultorias começam a ganhar sobre você. Por quê? Porque elas conhecem, elas sabem que isso não funciona. E elas conhecem as metodologias para a solução de problemas. Ah, o que é uma metodologia para a solução de problemas? Vou falar uma bem simples. Mostrar uma base de dados, organiza as informações, faz um 80-20, um Pareto ali e ataca os principais problemas. Por mais simples que isso pareça, um estoque de segurança pode ser construído exatamente com base nessa metodologia simples que eu comentei. E você não precisa de uma fórmula pronta para poder fazer isso. A fórmula, ela é importante, porque ela vai compor um pedaço da modelagem, mas isso isoladamente não funciona, ok? Coloca isso na sua cabeça. A fórmula pronta não funciona. E o que acontece, tá? Provavelmente, se você usar uma fórmula pronta, você vai adicionar muito nervosismo na sua operação, porque você vai utilizar o estoque de segurança como gatilho para reabastecer a sua operação. Isso não funciona, tá? Isso não está certo.
O estoque de segurança não é gatilho. A modelagem dos estoques, ela precisa ter o estoque de segurança, e pode parecer básico o que eu vou falar aqui, mas é importantíssimo, tá? E é impressionante como as operações não trabalham dessa forma. A modelagem dos estoques precisa ter estoque de segurança, ok? Ponto de reabastecimento, de novo, pode parecer muito simples, mas isso bem feito traz um resultado gigantesco, tá? Então, estoque de segurança, ponto de reabastecimento, que vai gerar o gatilho, e o tamanho do lote de reabastecimento. Ah, por que o tamanho do lote é importante? Porque é o tamanho do lote que vai definir a frequência de abastecimento. E aí, de forma bem simplista, tá? A gente vai falar com mais detalhe mais à frente. Mas de forma bem simples, itens com altíssima frequência de venda ou altíssimo volume têm mais frequência de abastecimento, tá? Porque ele tem muito volume. Itens com baixo volume e baixa frequência têm menos frequência de abastecimento. De forma bem simples. E a modelagem, a construção de base que eu falei, traz visibilidade para isso, para você poder tomar esse tipo de decisão. Então é importante isso. O estoque de segurança não pode adicionar esse nervosismo na sua operação, ok? Deixa eu me achar no assunto aqui que eu me perdi. Achei. Então, fórmulas de prateleira não funcionam. Importante que você entenda isso. E vou fazer uma comparação aqui, só para você fixar aí a ideia e você entender o que eu estou falando. Vou fazer uma comparação bem simplista. Mas pense em uma dieta, tá? Ela funciona para todas as pessoas? Talvez não, tá? O básico da dieta pode funcionar. Reduzir carboidrato, comer menos doce, cortar o sal. Mas quando a gente olha o detalhe, tá? Uma dieta padrão não funciona para todas as pessoas. Ah, por quê? Porque algumas pessoas vão sentir mais fome, outras vão precisar de mais nutrientes. E se você sentir mais fome e comer um carboidrato, por exemplo, para saciar a fome, você foge da dieta. Se você comer o alimento errado para saciar a fome, você foge da dieta também. Aí você precisa tomar cuidado. Talvez algumas pessoas não consigam se alimentar de 3 em 3 horas, como uma dieta propõe ali. Outras pessoas vão estar se exercitando e elas vão precisar de mais energia. Então, mais energia precisa de mais alimento. Então, tem muitas particularidades aí para cada caso. Então, o básico da dieta funciona, mas cada caso é um caso, tá? E qual que é a conclusão aqui desse tópico, tá? É por onde começar o estoque de segurança. Entenda e aceite que as fórmulas de prateleira não funcionam. O conceito introduzido ali na fórmula é importantíssimo, tá? Variação, proteção ali estatística, importantíssimo. Mas a aplicação pura da fórmula não vai resolver os seus problemas, ok? Então, por onde começar? Não utilizando as fórmulas prontas. Vamos lá. Ponto número 3. Metodologia de referência para calcular o estoque de segurança. Acabou minha água aqui, eu acho. Deixa eu ver. Tem um restinho. Metodologia de referência, legal. Então você já sabe que a fórmula não funciona. Pensando aqui, a gente vai entrar em metodologia de referência, ok? Então você já sabe que a fórmula pronta não funciona, ok? A fórmula pronta ela é teórica e não funciona. Então qual o segredo para você ter o melhor modelo de estoque de segurança, ok? São 4 pontos e deixa eu ver se eu vou partir por isso aqui primeiro. Estou pensando aqui na sequência do conteúdo para ficar mais simples de entender. Só um segundo. É isso aí mesmo. São 4 pontos, ok? Que você precisa saber aí sobre metodologia de referência para estoque de segurança. E o ponto aqui é que quem trabalha. Eu vou trazer alguma informação aqui que
um formato que quem trabalha com este formato, com esta metodologia, já entende, tá? É a metodologia usada por muitas, talvez pela maioria das consultorias. Quem já trabalha com esta metodologia, com certeza vai entender o valor disso e vai entender o valor que isso pode gerar para uma operação, ok? E confie em mim, tá? Essa metodologia é uma recomendação que, se você seguir, o resultado que você vai gerar vai ser fantástico. Ah, qual é a metodologia? Primeira coisa, construa uma base de dados. Quem acompanha os outros materiais que eu produzo, eu falo muito sobre isso. Ah, mas por quê, tá? Saber como modelar uma base de dados pode fazer muita diferença na definição do estoque de segurança. E não só no estoque de segurança, isso serve para tudo numa empresa. Quando uma consultoria entra para poder resolver um problema dentro de uma empresa, o que ela faz? Tá? Duas coisas. Duas. Primeira delas, entrevista todas as pessoas que têm contato com algum problema, então tem que entender o problema através das outras pessoas. Segunda coisa, constrói uma base de dados. Tá? Tão simples quanto isso. Então são esses dois pontos. Eu estou falando aqui sobre construir a base de dados, porque você não precisa conversar com as pessoas, porque você já conhece sobre a sua operação. E falando de forma bem simples, tá? O que é uma base de dados? É um arquivo com linha e coluna, onde você centraliza todas as informações mais importantes ali dos itens. Então, código, descrição, histórico de venda, histórico de estoque, histórico de compra, consumo, família do produto, classificação, demanda prevista, desvio de demanda, número de pedido, número de lista técnica que, que o material está presente. Enfim, essa base, tá, ela precisa conter todas as informações dos itens. E para a modelagem do estoque de segurança, você vai precisar atualizar essa base a cada 3 meses, mais ou menos, tá? E eu garanto para você que o investimento de tempo, porque isso é um investimento, ok? Na construção dessa base vai trazer muito resultado no futuro, vai valer demais esse investimento. E você precisa entender um outro tema, tá? Que eu já citei, eu vou entrar com um pouco mais de detalhe aqui. Esse formato de base que eu falei, de base de dados, ele é o melhor caminho para você resolver todos os problemas da sua operação. Se você souber como construir esta base, tá? Conectar isso com um painel operacional, ok? Para você poder visualizar tudo que está acontecendo de forma resumida. Criar um painel individual para avaliar os itens, ok? Então você tem um painel operacional que você consegue manusear ali o que está acontecendo. Você tem um painel individual para avaliar o item. Então, numa tela só, você consegue entender tudo o que está acontecendo com o item. Aí você pode falar, mas o meu ERP traz essas informações. Não traz. Eu afirmo, não existe ERP que traga um resumo de tudo o que você precisa saber sobre o material ou sobre o produto para você poder tomar a melhor decisão. Não existe. Então você tem base, um painel operacional ali, painel individual, ok? E um painel geral para você poder tomar as grandes decisões, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir resolver a maioria dos seus problemas, se você conseguir fazer isso que eu estou falando, construir um painel, uma base e os painéis. Se aprofunda nesse método, eu garanto que o resultado aparece. Garanto, garanto, garanto. Só fiz um parênteses aqui para falar sobre isso, porque isso é muito importante. Eu tenho certeza que o resultado aparece. E agora eu vou voltar ao assunto aqui do tópico, tá? Metodologia de referência. Então, com a base de dados organizada, okay, você vai conseguir definir outras informações além do estoque de segurança. Duas importantes que eu já falei na parte anterior, duas super importantes, mas muito importantes. Ponto de ressuprimento e o lote ideal de compra ou produção. São pontos muito importantes, muito importantes. E você só vai conseguir entender isso quando você tiver com a base montada, ok? Mais adiante a gente vai entrar nos detalhes disso. Mas você só vai entender
quando você estiver com a base montada. Porque você vai visualizar, você vai falar, nossa, eu não sabia que estava acontecendo isso. Nossa, eu não sabia que eu conseguiria reduzir a frequência de compra ou a frequência de produção desse item. Enfim, essa base vai trazer muita coisa importante. E além da base, tá? Além da modelagem do estoque de segurança, você vai ter a capacidade de visualizar tudo o que acontece na sua operação, ok? Definir aí qual o melhor modelo de produção, qual, qual o melhor modelo de estoque de segurança, ou se você vai construir um estoque de antecipação, por exemplo, talvez um estoque estratégico para você poder reduzir custo, enfim, visualizando os dados através de uma base e através dos painéis, você consegue tomar esse tipo de decisão. Se você não constrói a base de dados, você não consegue tomar esse tipo de decisão. E acredite, tá? O ERP não traz a visibilidade das informações. Tenta, se você já teve algum contato com alguma consultoria, dessas grandes consultorias do mundo, a primeira coisa que a consultoria faz, são duas, né, que eu falei, entrevistar as pessoas e construir uma base de dados. A consultoria não trabalha com as informações dentro do ERP, ok? Ela extrai as informações ali do ERP para poder analisar. ERP não é ferramenta de análise, ok? Não tem como você analisar dentro do ERP. Então, não tem como você modelar um estoque de segurança ou você tomar alguma decisão com as informações dentro do ERP. E eu vou mais além, tá? Eu não ia entrar nesse tópico aqui, mas eu vou fazer um comentário. MRP também não é ferramenta de análise, ok? Ele vai sugerir uma informação, vai sugerir uma decisão. Mas como que você analisa se aquilo está certo ou não está? Então, MRP não é ferramenta de análise. Entenda isso também, ok? Se você quer ser um profissional diferenciado, você vai ter que entender como montar uma base de dados para você poder construir as análises da forma correta. E vamos lá. Vou dar continuidade aqui, porque esse é o, de verdade, é o ponto mais importante, é o mais. Não dá para falar que é o mais importante porque tem o seu comportamento, forma de falar, forma de argumentar, disciplina, tem várias outras coisas, tá? Mas se for falar um dos mais importantes na sua carreira, no seu desenvolvimento, é como saber como construir uma base de dados para você resolver problemas, para você visualizar os problemas e resolver os problemas. Se você souber fazer isso, você vai ser diferenciado, com certeza. Então, me perdi aqui no que eu estava falando. Isso mesmo. Com a base de dados, você vai conseguir construir, tá? Ponto de ressuprimento, lote ideal de compra e o próprio estoque de segurança. Você vai modelar isso. E trabalhando essas informações em conjunto, você consegue desenhar uma projeção de estoque para cada item, ok? E simular o estoque de segurança na projeção dos estoques. Simular o impacto do tamanho dos lotes de produção, no número de trocas, por exemplo, na fábrica. Avaliar o risco de falta de algum produto e muitas outras simulações, tá? Esta base de dados ela vai te permitir construir simuladores. Você deve pensar, nossa, simuladores é uma palavra bonita, né? Um simulador, mas é tão simples quanto uma base de dados em coluna conectado com um painel individual, com um painel geral. É tão simples quanto isso, ok? Um simulador é tão simples quanto isso. E por isso que eu comentei lá atrás, tá? Quando você está modelando o estoque de segurança, você consegue ter uma visão geral da sua operação. E se você construir essa base de dados da forma correta, isso fica melhor ainda. Você já fez uma base de dados em algum momento? Eu recomendo muito que você pare e faça uma base de dados. Já fez análise do comportamento dos produtos, já entendeu o desvio de consumo de algum material, enfim. Tem muita coisa que você consegue descobrir através de uma base de dados. Então, metodologia de referência para calcular o estoque de segurança. Base de dados organizada. Essa é a metodologia, ok? Tem muitas outras coisas dentro disso, mas a parte importante que você precisa entender é que este é o caminho. Fórmula pronta não funciona,
você precisa seguir com uma metodologia construindo base de dados. Eu vou reforçar um ponto aqui para endossar o que eu estou falando. Sei que eu já falei, mas eu vou falar de novo porque isso precisa entrar na sua cabeça. É importantíssimo, tá? A principal consultoria do mundo que resolve problemas de rentabilidade, precificação, participação de mercado, crescimento de empresa, reestruturação de empresas, enfim, precificação já falei, né? Enfim, estoque, projeção de estoque, dimensionamento de capacidade, enfim, resolve diversos problemas, diversos problemas. A principal ou as principais consultorias do mundo utilizam essa metodologia que eu comentei antes, construção de base de dados. Por que você não vai usar? Por que você vai acreditar que o seu ERP ou o seu MRP vai resolver os seus problemas, tá? Não é esse o caminho, ok? Se você quer crescer e se desenvolver profissionalmente, você precisa entregar resultado. Para você entregar resultado, construa uma base de dados organizada e analise isso. Então, eu só fiz isso, eu queria endossar, tá, isso, tá? A principal consultoria do mundo usa isso, entenda isso. Então, vamos lá. Metodologia de referência, já falei sobre isso. Vamos entrar aqui nos 10 detalhes críticos na modelagem dos estoques. Já são 56 minutos. Se você acompanhou até aqui, ó, fantástico. Tenho certeza absoluta. Se você acompanhou até aqui, se você acompanhar as outras aulas, você vai crescer e vai se desenvolver profissionalmente. Tenho certeza absoluta. É questão de tempo. Parabéns, de verdade. Fico feliz demais. Parabéns mesmo. Os 10 detalhes críticos. Eu esqueci de falar uma coisa. Tá? Ainda bem que eu esqueci, porque só quem acompanhou até o final vai receber essa informação. Quando você se cadastrar em marceloalonso.com.br, você vai receber o livro atualizado, ok? O livro Mestre do Planejamento. Dentro do Mestre do Planejamento tem todo o embasamento, toda a parte escrita do que eu estou explicando aqui para você, tá? Então, tudo isso que eu tô explicando, toda essa parte aqui escrita que eu mostrei antes, mostrei lá no começo da aula, isso aqui está dentro do Mestre do Planejamento, ok? E você recebe isso, eu ainda estou pensando se eu vou, como que eu vou encontrar um caminho para poder disponibilizar os materiais individualmente ali em cada uma das aulas, tá? Ainda estou pensando como fazer isso. Talvez você tenha isso em breve. E então vamos lá. Os 10 detalhes críticos. Você percebeu quanta coisa tem sobre estoque de segurança que você precisa saber para entregar resultado? Eu vou entrar em mais algumas aqui, os 10 detalhes críticos. Críticos, críticos. Então, duas coisas a gente já sabe, tá? Fórmulas encontradas nos livros não funcionam se forem aplicadas sem critério. Isso é só um pedacinho da sua modelagem de estoque. Construa uma base de dados para você entender como simular e visualizar o todo. Ok? 2 pontos importantíssimos. E esses pontos precisam ficar claros. Aqui eu vou falar sobre o terceiro ponto importantíssimo na modelagem dos estoques. Eu vou só fazer uma introdução, porque o objetivo era fazer uma hora de aula. Eu vou fazer uma introdução aqui, eu vou passar rapidamente pelos temas e depois, a próxima aula, a gente continua. Então, entenda, ok, que as empresas... Qual que é o terceiro ponto crítico? Entenda que as empresas são diferentes. Cada empresa ela tem uma forma de operar, tá? E mesmo empresas que atuam no mesmo segmento podem ter formas diferentes de operação. Tá? E entender isso é importantíssimo para você saber como modelar o seu estoque de segurança, tá? Para você fazer isso da forma correta. E como as empresas são diferentes, tá? Você deve estar se perguntando. Como uma empresa do mesmo segmento pode ser diferente da outra? Sim, ela é muito diferente. Muito. Tem muita particularidade. Eu vou trazer 10 pontos aqui
que diferenciam as empresas e você precisa ter esses pontos em mente com muita clareza para você poder modelar os estoques. Então, primeiro ponto aqui deles, sazonalidade. Eu vou resumir todos aqui, sazonalidade, variações no custo, não sei se eu vou conseguir resumir todos bem, são da safra. Se eu for escrever todos vai demorar muito aqui. Eu vou passar muito rápido, tá, por todos. Sazonalidade, ok? Primeiro deles. Segundo, variações no custo em função da safra. Ponto super crítico. Então, não tente proteger uma empresa com estoque de segurança se você tem variação no custo em função da safra. É outro tipo de estoque que você precisa usar para proteger esse tipo de operação. Terceiro ponto, negociações por volume de compra. Tá? Importantíssimo, ok? Depois a gente vai entender com muito mais detalhe que não é tão simples quanto ir lá e negociar com o fornecedor para reduzir o custo e você comprar um volume maior. Não é só isso, tá? Porque isso pode ser um erro também. Você tem que entender se isso é um erro ou não é. Quarto ponto, dependência de fornecedores. Se você depende de um fornecedor só, e aí depois eu vou conectar com o quinto ponto, tá? Que é a representatividade da sua empresa na carteira do fornecedor. Se você depende de um fornecedor e você é uma empresa pequenininha que compra dele, você precisa de mais proteção. Não tem como. Porque se em algum momento o fornecedor tiver algum problema, ele vai decidir atrasar para algum cliente. Ele vai priorizar os maiores e vai despriorizar os menores. E se você estiver entre os menores, você vai ficar sem material. Então, e aqui entra outras coisas, tá aqui. Na modelagem dos estoques você pode fazer. O que vale mais a pena? Trabalhar com menos estoque. Avaliação do capital de giro ali, tá? Trabalhar com menos estoque. Vamos supor que você tenha... Eu vou só dar um exemplo aqui para você entender a profundidade disso. O que vale mais a pena? Você ter um fornecedor que custa X, ok? Aí ter outro fornecedor que é 10% mais caro. Esse como um fornecedor alternativo. Então, você trabalha com um estoque super enxuto, tomando risco. Se o fornecedor falhar, você compra do segundo, mesmo pagando 10% mais caro. O que vale a pena isso ou não? Quantas vezes isso vai acontecer? Vai acontecer 3 vezes no ano? Será que reduzir muito o estoque não compensa estas 3 compras com 10% do valor acima? Então, trouxe só um exemplo aqui para você pensar. Sexto ponto que diferencia uma empresa da outra, a capacidade de produção, ok? De forma bem resumida. Produção com equipamento ou ferramenta com alta ocupação precisa de mais proteção com estoque. Tá? Pouca ocupação, menos proteção, porque você pode ativar a máquina ali a hora que você quiser. Então, isso é particular, tá? De cada uma das empresas. A empresa pode estar atuando no mesmo mercado, tá? Só que você não conhece a capacidade de produção dela. Então, ou você precisa de proteção ou não precisa. Sétimo ponto aqui, a agilidade na contratação de pessoas. Produção com mão de obra intensiva, tá? Depende muito da agilidade de contratação de pessoas. Eu vou falar com muito mais detalhe na próxima aula, só estou dando uma passada para você entender. Oitavo ponto, nível de automação da produção. Se é uma produção automatizada que depende menos de pessoas, uma produção automatizada ociosa, você não precisa de estoque de segurança. Você pode ligar o equipamento a hora que você quiser. Nono ponto, produzir é uma coisa, produção e abastecimento. Produzir é uma coisa, abastecer é outra completamente diferente. Aqui que é abastecimento. Você pode operar com uma rede de lojas, abastecendo as lojas. É completamente diferente a forma de lidar. Porque você pode ter transferência de estoque entre as lojas, você pode ter sazonalidade dentro da semana, e você precisa construir um estoque de antecipação, e depois montar um estoque de segurança sobre esse estoque de antecipação, enfim. Então, produção é diferente de abastecimento. 10º ponto aqui, ó, 10, são 10 pontos. Tamanho do portfólio de produtos. Mais itens no portfólio significa mais complexidade na modelagem dos estoques. E esta complexidade ela precisa ser usada de forma positiva, ok? Você precisa entender como fazer isso. Então, 10 pontos eu falei. Na próxima aula a gente vai entrar nos detalhes destes 10 pontos
E aí a gente vai falar também sobre, então, os 10 detalhes críticos, o impacto da classificação dos itens e o impacto da cauda longa nos estoques de segurança. E talvez a gente já entre em outro tema também, tá? Ontem, não sei quando, ontem é difícil, né? Porque eu não sei quando que esse vídeo, que eu vou colocar esse vídeo no ar, mas enfim, vou falar ontem, tá? Eu estava escrevendo, não sei se é a nona ou a 10ª aula, exatamente em que momento isso vai acontecer. E eu comecei a entrar em alguns detalhes sobre contabilização dos estoques, partes importantíssimas para você conectar com outras áreas aí dentro da empresa quando o assunto for estoque, ok? O grande objetivo aqui é que você saia daqui como mestre dos estoques. Eu não sei se é mestre ou é mestra no feminino, já pesquisei isso de verdade, pesquisei para poder colocar o nome aqui na série, mas enfim. Alguns lugares fala mestre, outros mestra, então mestre vale para os dois. Então, o grande objetivo aqui é que você saiba como resolver todos os problemas com estoques. Se você acompanhou até aqui, parabéns, de verdade, não é fácil acompanhar uma aula de mais de 1 hora falando sobre esse tema. Parabéns de verdade, isso é sinal que você está interessado no seu desenvolvimento aí, ok? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.